Graça e paz a todos. Você está no canal que analisa também, né, a soteriologia que existe no universo evangélico. E no dia de hoje, continuamos a série analisando o livro Eleitos Mais Livres, de Norman Geisler. Ok? O livro de Norman Geisler será analisado a partir deste vídeo, os versículos que Norman Geisler cita no seu livro. Né? E podemos começar a fazer a análise de Efésios capítulo 4, aliás, Efésios capítulo 1, verso 4, que é o versículo citado no livro Eleitos Mais Livres. Diz o seguinte, Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós temos aqui, logicamente que não dará para explanarmos todos os versículos que Norman Geisler explora no seu livro, por questões de tempo. Eu teria que fazer mais de 50 vídeos, né? Mas podemos analisar os versículos que se prendem na questão da expiação ilimitada, do qual Norman Geisler não acredita. Então nós daremos uma preferência a esses versículos comentados por Norman Geisler e fazer a devida refutação, ok? Seria uma melhor maneira de nós podermos traçar, né, um estudo sobre o livro Eleitos Mais Livres. Lê-se que Efésios 1 e 4, então, por quê? Né? Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, né? Ainda que, em geral, os textos que mencionam a eleição não sejam usados para provar a expiação limitada, Norman Geisler, ao comentar Efésios 1 e 4, ele afirma o seguinte: a expiação é limitada em sua aplicação, mas não é limitada na sua extensão. Ele não questiona, Norman Geisler, a eleição, né? E ele afirma o seguinte no seu livro: o fato de que somente os crentes foram escolhidos em Cristo antes do tempo ter começado, não significa que Cristo não tenha morrido por todos os seres humanos. Contudo, a eleição com a qual nós percebemos Norman Geisler está trabalhando, né, ele concorda com esse tipo de raciocínio, mas não é ensinado nas Escrituras, ok? E ele chega a adicionar o seguinte no seu raciocínio: Deus sabia exatamente quem haveria de crer, visto que ele conhece todas as coisas de antemão. Então é o mesmo raciocínio, certo, dos arminianos. É o mesmo raciocínio. Porém, quando nós começamos a buscar a interpretação de Efésios 1 e 4, nós percebemos que o erro de Norman Geisler no livro Eleitos Mais Livres é o mesmo erro dos cristãos arminianos, é o mesmo erro, ok? Há praticamente uma tendência da parte de muitos intérpretes da Bíblia, né, arminianos, em ver que Paulo, ele fala acerca da eleição aqui, como sendo vamos dizer assim, de uma maneira exclusivamente corporativa, né? Vamos dizer assim. Mas uma análise mais precisa indica que a eleição em vista, que está sendo expressada aqui, ela é ao mesmo tempo corporativa, sim, falando de várias pessoas, mas também fala da questão individual, né? Que a eleição praticamente é corporativa é praticamente indiscutível, né? Uma vez que Deus escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo, sendo ela composta de judeus
e gentios, né? Conforme Paulo nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 14, vamos dar uma olhada aqui, 14, diz o seguinte: pois ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. E verso 16 de Efésios capítulo 2. E reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, o problema que a gente vê aqui é praticamente interpretar a passagem como sendo de caráter corporativo apenas, tá? Como fazem os arminianos. E não conseguem ver também a questão individual, que Deus elege individualmente. Vamos analisar a questão de pronto momento, certo? Paulo, ele praticamente nos diz que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Alguns interpretam essa passagem com o significado que Deus escolheu um povo, isto é, a igreja, com um conceito, praticamente com um conceito abstrato, né? Mas que não escolheu individualmente quem faz parte deste povo. Essa é a maneira de entender, fazer a interpretação que os arminianos fazem. Mas antes de nós entrarmos nessa análise exegética propriamente dita, vamos analisar uma ilustração proposta por Thomas Schreiner, que é um grande erudito norte-americano, sobre essa questão de corporativa e individual. Olha só, para nós entendermos se a eleição corporativa ela faz sentido. Então vamos ver o que Thomas Schreiner diz. Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês aqui. Suponha que você diga: eu vou escolher comprar um time de beisebol profissional. Isso faz sentido se você então compra um time específico, né? Mas se você faz isso, você escolhe os membros daquele time específico sobre outros jogadores individuais em outros times. Não faz sentido dizer: eu vou comprar um time de beisebol profissional que não tem membros, sem jogadores, e então permite que quem desejar vir para esse time jogue no time. No último caso, você não escolheu um time. Você tem escolhido, olha só, você tem escolhido que haja um time. A composição do que está totalmente fora do seu controle. Então, escolher um time requer que você escolha um time entre outros, juntamente com os indivíduos que compõem esse time. Escolher que haja um time não implica na escolha de um grupo sobre o outro, mas apenas que um grupo pode formar em um time se eles quiserem. O ponto de analogia é que se há realmente tal coisa como a escolha de um grupo específico, então a eleição individual está implicada na eleição corporativa. Então vamos dizer assim, uma ilustração colocada por Thomas Schreiner que tem um grande sentido, né? Você, quando escolhe um time de maneira corporativa, você também escolhe os jogadores individualmente. Essa ilustração em si demonstra que existe uma eleição praticamente somente de uma eleição corporativa, somente uma eleição corporativa não tem sentido, entende? Se você for prestar atenção na ilustração. Vamos ver algumas considerações de caráter exegético para a fundamentação da concepção de uma eleição individual. Veja bem, você lê aqui então Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Quando os cristãos arminianos eles leem isso daqui, eles falam: olha, isso aqui é uma eleição corporativa. Só que, quando você lê o verso 5, o próximo verso, que é uma lei da hermenêutica, né, uma lei de interpretação bíblica, você não pode pegar um versículo, você tem que ler o contexto para você entender. Quando você pega o próximo versículo: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua
vontade. Ou seja, esse versículo nos diz que Deus predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que temos aqui é a doutrina da adoção. Certamente que ninguém afirmaria que indivíduos não são adotados, né? Ou que Cristo redimiu por meio de seu sangue uma igreja corporativamente. Mas aqui dá a ideia que Deus adotou indivíduos, redimindo-os individualmente. Então, essa passagem de Efésios capítulo 1, verso 4, conforme Norman Geisler expõe aqui no seu livro, a maneira como ele expõe é uma maneira defeituosa, né? Porque se você ler uma passagem paralela a Romanos, a Efésios capítulo 1, verso 4, juntamente com Romanos capítulo 8 e 30, né? Romanos, vamos ver o que tem aqui, Romanos 8 e 30. Vamos ver o que diz a The Bible, né? Romanos 8 e 30. Olha só, diz assim, 29 e 30. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Então veja bem, aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. Todos creem que as bênçãos aqui, com o chamado e a justificação, por exemplo, são individuais. A pergunta é: que sentido faria interpretar essas bênçãos como sendo individuais e a eleição como exclusivamente corporativa? Nenhum, isso não tem sentido. E isso vai contra os princípios elementares da hermenêutica, da interpretação bíblica. Isso não tem sentido, né? Então, se a gente for ver também na questão do grego, né, aí a coisa piora mais ainda para a interpretação de Norman Geisler. Veja bem, uma análise do verbo grego, certo, pode nos ajudar a compreender melhor o que o texto de Efésios capítulo 1 quer passar para nós. Veja bem, o verbo ekelego, certo? Ele é encontrado em várias partes do Novo Testamento, tá? E normalmente esse verbo, tá, que é um objeto definido, está falando de escolha, que Deus escolhe, tá? Então, por exemplo, vamos ver alguns versículos para a gente poder entender melhor. Então, por exemplo, João, né, capítulo 6, versículo 70. Aliás, versículo de João 6. Isso aqui não, mas isso aqui eu errei o versículo em si, né? Mas na verdade é Lucas, capítulo 6. Aliás, capítulo 9, versículo 35. Me perdoem. 9:35 diz assim a palavra de Deus: dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido. Tá? O escolhido. Ouçam. Essa palavra escolhido, ela se refere a equilego. Certo? Se você ler também, vamos ver aqui outro versículo. João, confira na sua Bíblia aí, João 13, verso 18. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço e os escolhi. Olha aqui, ó, equilego aqui. Escolhi. Mas digo isso para que se cumpra a Escritura.
E um último versículo, porque não dá para a gente ler todos que tem no Novo Testamento, é que lego, né? Mas Lucas 9 e 35 diz assim, a palavra de Deus. Dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho, o equilego, o escolhido. Então, quer dizer, nós temos aqui um verso, um verbo grego, certo? Equilego, que aparece como escolha. A igreja escolheu Estevão, Atos 6, verso 5, também está falando do mesmo verbo grego. A igreja escolheu Silas e Barnabé, tudo bem e tal. Então, não há então presunção de que o verbo não toma um objeto definido, certo? Ou tem uma classe plural, abstrata em vista. A noção é de escolha, tá? De senso comum, que geralmente é construída para significar selecionar de um grupo, ou seja, selecionar de um grupo. Esse que é a raiz do verbo grego. E não selecionar um grupo. Você entendeu a diferença? O verbo equilego, ele se refere a construir a ideia de selecionar alguém de um grupo. E não selecionar o grupo. Você está entendendo? Exegeticamente, então, a gente tem um grande problema aí para Norman Geisler, né? Então, este uso bíblico simplesmente tem essa noção. Nesse sentido, concluímos que o entendimento de que a eleição é exclusivamente corporativa não se sustenta dada a análise exegética do texto exposto e tratado. Uma análise mais cuidadosa do texto aponta para uma eleição não só corporativa, mas individual também. Ou seja, Deus escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles que fariam parte da sua igreja, os quais seriam redimidos pelo sangue do mediador e salvador Jesus Cristo. Então, devemos ter essas questões em mente, tá? Essas questões devem estar na nossa mente, tá? E procurarmos entender essas verdades. E o fato de Deus conhecer de antemão não resolve o problema. Porque a Bíblia diz em Efésios 2:8 que a fé é um dom de Deus. E quem pode dar esse dom é exclusivamente a Deus. Certo? Então o grande problema dos arminianos é que eles não entenderam o significado bíblico da expiação. Se a expiação foi feita a favor de todas as pessoas, não há como distinguir a extensão da aplicação da expiação. Certo? Além disso, a expiação ensinada na Escritura é substitutiva. Né? Se Cristo suportou toda a ira de Deus por todo o pecador, então a extensão da expiação e seu efeito devem ser os mesmos. Jesus ensinou com clareza que não veio resgatar todas as pessoas, apenas os eleitos, por mais que você goste disso ou não. Mas a Bíblia diz, o que a Bíblia diz interessa. Não interessa o que o calvinismo ou o arminianismo diz, interessa o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 20, versículo 28, do qual o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A bela oração sacerdotal em João 17, porque todo João 17 é uma teologia reformada. Tá? Tira qualquer tipo de óculos e lê João 17. Tira o óculos da sua teologia. E você vai ver a teologia de João 17. Ela é proferida ali em favor dos eleitos. João 17, verso 9, por exemplo. E por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, Jesus disse. Eu não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me deste, ó Pai, aqueles que tu me deste, porque são seus. Então existe harmonia na Santíssima Trindade. Assim, se o Pai elegeu alguns pecadores, né, para a vida eterna, e esses alguns são milhões e milhões. Se ele elegeu para a vida eterna, o Espírito Santo aplica a obra salvadora de Cristo somente aos eleitos. Então Cristo, em harmonia com o propósito do Pai e do Espírito, morreu na cruz com este objetivo. Bem, então dá para perceber que, de fato,
dentro do grego e mesmo de uma exegese, de uma análise até alegórica, você percebe que não tem fundamento a interpretação de Efésios capítulo 1, verso 4 do livro Eleitos mais Livres. Bem, queridos, até o próximo vídeo sobre este tema. Deixe seus likes, seus comentários e se quiser se inscrever, seja bem-vindo a este canal. Deus abençoe. Fique na paz.